Amém, meus irmãos? Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Obrigada. Quarta-feira é um culto de oração, nosso culto de oração, e nada melhor do que falar de oração, não é? Então, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas, São Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao 8. Lucas. Antes de nós lermos a passagem do Senhor, eu gostaria de perguntar para os irmãos: como está a sua vida de oração? Como está a sua persistência, a sua insistência em oração, buscando algo para a sua vida? Você tem desanimado em orar? Você tem falado, não vou mais orar, já cansei de orar, não quero orar mais por esse pedido, não quero orar mais por esse problema, não quero mais porque está difícil, está demorando demais para obter a resposta. Mas se você está pensando assim, o Senhor Jesus, nesta noite, vai nos dar a resposta. Aqui em Lucas, capítulo 18. Vamos ler? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: a parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sem nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Glória a Deus. Irmãos, o que é a parábola, né? Parábola nada mais é que história. Parábola é uma história que o Senhor Jesus contava para ilustrar algum assunto importante, falar para os seus discípulos e para as pessoas. Então, parábola é uma história. Amém? No verso 1, o Senhor Jesus nos ensina, nos anima, nos orienta para orarmos sempre e nunca desanimar. Nunca desistir de orar. Nós, meus irmãos, precisamos estar em constante oração, em momentos bons e momentos ruins. A oração nos alimenta. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui, em Filipenses capítulo 4, se vocês puderem abrir comigo, em Filipenses capítulo 4, olha só o que o Senhor fala para nós, através
do apóstolo Paulo. Filipenses 4, versos 6 e 7. Olha só. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças. Apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? É assim que devemos perseverar em oração, sabendo que o Senhor Deus ouve e responde no tempo certo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. No verso 2, aliás, essa parábola da viúva persistente nos ensina que o Senhor Deus, sendo misericordioso, sendo bom, sendo justo, não deixará os seus filhos sem resposta. Deus não muda, meus irmãos. O Senhor é um Deus justo. Deus é a própria justiça. O Senhor Deus é o justo juiz. Vamos ver aqui no verso 2 de Lucas. Então Jesus continuou a parábola dizendo aos seus discípulos: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem importava com os homens. Um homem que não teme a Deus, que não se importa com o seu próximo, o que a gente pode esperar dele? Um homem ruim, um homem ímpio, certo? Um homem prepotente, um homem orgulhoso, soberbo. E justamente nesta cidade havia uma viúva. Além do mais, viúva, que não tinha ninguém para cuidar dela. Não sabemos aqui, a Bíblia não diz se ela tinha filhos, mas ela era viúva. Não tinha marido para poder sustentá-la, cuidar. Não tinha. Então, vamos supor que ela seja sozinha mesmo, aqui. E esse juiz não queria saber de ninguém. Esse juiz não se compadecia com ninguém. E essa mulher, a Bíblia diz aqui, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ela, suplicando-lhe: faça justiça, me faça justiça contra o meu adversário. Faça justiça contra o meu adversário. Irmãos, imagine a situação. Imagine a cena, junto comigo. Essa mulher ia, todo dia, suplicando, e vai lá. Com certeza ela batia, né? Eu creio que o juiz atendia ela lá de dentro, nem atendia a porta. Que é? Senhor juiz, sou eu, a viúva, por favor, faça justiça contra o meu adversário. Hoje eu não posso atender, vai embora. Amanhã eu volto, diz ela, e batia novamente. Voltava ela no dia seguinte. Quem é? Ô, seu juiz, é a viúva. Faça justiça contra o meu adversário, seu juiz. Hoje eu não posso atender, vai embora, não quero saber. Amanhã eu volto. Está lá a viúva de novo. No dia seguinte, fazia sol, fazia chuva, podia chover carnivete, que a mulher estava lá. Quem é? É a viúva, seu juiz. Faça justiça contra o meu adversário. Julga a minha causa, por favor. Não, hoje não dá. Não quero saber.
Não posso atender, pode ir embora. Mas eu volto amanhã, seu juiz. Olha aqui, irmãos. Lá ia a mulher de novo, e agora suplicando. Sabe o que é suplicar, irmãos? Humilde. Ir lá humildemente. Ela sabia que aquele juiz era ruim. Era prepotente, era orgulhoso. E aquela mulher insistia. E batia na porta. Quem é? Talvez ele teria até uns empregados dele lá, que mandava até abrir a porta. É isso que eu estou pensando, viu? São coisas minhas. Ih, seu juiz, é aquela viúva de novo, está aí. Ah, o juiz falou que não vai atender a senhora, não. Mas, por favor, suplicando agora, hein? Por favor, até com gemido, a súplica vem com gemido. Por favor, julga a minha causa contra o meu adversário. Por favor, julga a minha causa, fala para ele, não custa nada. Por favor. Não, não posso atender. Fala para ele, não posso atender. Vai, manda ela embora. Não vou atender nada. Amanhã eu volto. E todo dia aquela mulher ia na porta daquele juiz. Todo dia, sem cansar, fazia sol, fazia chuva, vai saber quanto ela andava para chegar até aquele juiz, mas ela não desistiu. Muitas das vezes, penso eu, imaginando eu, os parentes dela, a parentela dela, se ela tinha amiga, quantas vezes falava para ela, larga de ir atrás desse homem, larga de implorar, larga de se humilhar, não peça mais, deixa isso para lá, você não vai conseguir. E ela falava, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou andar, eu vou implorar, eu vou insistir, e ele vai me atender. Quantas vezes você tem orado, você tem buscado, e quantas vezes as pessoas falaram para você, desiste de orar, porque você não vai conseguir. Mas creio que ela tem Deus. Ela tinha fé em Deus. E ela falava, eu vou conseguir, eu vou orar, até eu conseguir a minha bênção, porque o Deus que eu sirvo é Deus de amor, é Deus de provisão, é Deus que não deixa o justo sem resposta. E a Bíblia diz, irmãos, peçam e será dado, buscam e encontrarão, batam e a porta se abrir. E isso que aconteceu. No verso 4, o juiz fala, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora, veja no versículo 4, embora eu não tema a Deus, e nem me importo com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. Quando ela chegou lá, eu imagino, bateu, Senhor juiz, por favor, sou eu de novo. Abriu a porta. Ela bateu, insistiu, buscou, não quis saber se ele era ruim, se era prepotente, se era soberbo, orgulhoso. Ela insistiu, bateu a porta, se abriu, o juiz veio, eu imagino, falou assim, a causa é tua. Pode ir em paz. A causa é tua.
Por quê? Porque você não desistiu. Porque você insistiu. E é assim que nós temos que perseverar nas nossas orações. Crer que um dia a resposta vem. Glória a Deus. A persistência dessa mulher fez com que acontecesse um milagre. Lembra do caso de Ana? Vocês lembram do caso de Ana, da história de Ana, lá, esposa de Penina, esposa de Eucana, que Penina humilhava ela porque ela não tinha filhos? Todo ano eles iam sacrificar e adorar, sacrificar e adorar. E Ana, todos esses dias, todo o tempo, Ana ia lá, orava ao Senhor, pedia a mesma coisa. Senhor, faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça contra a minha adversária. Com certeza, eu penso assim. E Deus lhe concedeu a vitória. Deus lhe deu um filho e deu a vitória para Ana. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Persistir, orar, insistir. Se você tem um caso, se você tem um problema que para você é tão difícil, mas para Deus não é. Persiste, vai orando, vai buscando, vai chorando, que a vitória vem. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Orar e não desistir dos seus sonhos e dos seus objetivos. No verso 6, o Senhor fala para os discípulos dele: olha, vocês escutem o que esse juiz fala, ouçam bem o que esse juiz falou. Agora, no 7, Jesus fala, olha que coisa linda que Jesus fala: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Quem são os escolhidos do Senhor? São vocês, sou eu. E vocês acham que o Senhor não vai fazer algo por vocês? Que clamam dia e noite, que clamam dia e noite. Em Jeremias, lá, capítulo 33, verso 3, ele fala: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que vocês nem sabem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus cuida dos escolhidos. E não é indiferente às suas necessidades. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que você está pedindo. Persista, insista que você vai conseguir. Em nome de Jesus. O Senhor Deus não vai agir como esse juiz da parábola, que atendeu a viúva por conveniência. Deixa eu atender ela, deixa eu dar o que ela pede, para ela parar de me amolar. Deus não é assim. Deus é um Pai amoroso, é um Deus justo. Amém? Em Deuteronômio 32, 4, se vocês puderem abrir comigo. Deuteronômio, capítulo 32, 4. Olha que Deus fala ali. Aqui é um canto de Moisés. E Moisés fala assim, ó. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel e não comete erros. Justo e reto Ele é. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que privilégio servir, andar, obedecer. Esse Deus tão justo, tão forte, tão verdadeiro, tão santo, tão real.
Como é gratificante poder estar aqui e honrar esse Deus por tudo que Ele tem feito por nós lá naquela cruz. Amém, meus irmãos? No verso 8, o Senhor fala assim. No verso 8, Deus fala assim: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Ele lhes fará justiça, e depressa. Isso nos lembra, isso que Jesus falou aqui, Ele fará justiça e depressa, isso nos lembra que, embora o tempo de Deus não seja o nosso, Ele age com precisão e rapidez, quando chegar o momento certo. Mesmo quando parece que Deus não está demorando, devemos confiar em Deus. Devemos confiar que Deus age no tempo exato, trazendo justiça e cumprimento nas suas promessas. Amém? E o Senhor Jesus termina a parábola dizendo: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que Deus, o Senhor Jesus, quando voltar, será que quando o Senhor Jesus voltar e olhar para você e olhar para mim, vai enxergar fé? Pensa nisso. Então, meus irmãos, essa fala de Jesus nos lembra Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Não vamos decepcionar o nosso Deus. Não vamos decepcionar com a nossa falta de fé. Vamos andar de fé em fé, sabendo que Deus é justo e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para vocês. Amém? E para terminar, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos Salmos de número 126. Salmos de número 126. Salmos de número 126. Olha aqui, o Senhor fala aqui para nós. Olha o que o Senhor fala aqui para nós. Salmo de número 126, verso 6. Somente isso para terminar. E se você está com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que vocês lessem comigo. Dá para pôr aqui no telão? Era bom se nós lêssemos todos juntos. Que é o que acontece com a gente, né? Salmo de número 126, verso 6. Aí, ó. Vamos no 3. 1, 2, 3. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Persista, insista, faça igual aquela viúva que persistiu e conseguiu o que ela queria. Porque nós sabemos que o nosso Deus é santo, é amoroso e é o nosso Pai. E Pai não quer ver seus filhos chorando o tempo todo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Feche os olhos e vamos orar para o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, fazer igual essa viúva, Deus. Insistir, persistir, não desistir, Pai.
Oh Deus, muito obrigada. Muito obrigada por nós termos um Deus tão santo, tão poderoso, tão maravilhoso como o Senhor, Deus. Que ouve, que escuta e tem tanta paciência com a gente, Senhor. Muito obrigada. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta noite e sempre. Louvado seja o teu nome. E em nome de Jesus eu te agradeço, ó Deus. Amém. Pastor Rai.